Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso nós agradecemos a Deus e agradecemos constantemente a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial pela dádiva da vida. Também agradecemos a Deus por ter nos concedido mais uma vez a oportunidade de aqui nos encontrarmos, utilizando este instrumento que nós conhecemos e denominamos como corpo físico, esta ferramenta que nós temos à nossa disposição para trabalharmos constantemente a nossa melhoria. Agradecemos a Jesus de Nazaré, que nos deixou aí como legado belíssimos ensinamentos, os ensinamentos que nós necessitamos para a nossa vida, ferramentas também que nos indicam o caminho que devemos seguir. Jesus nos deixou e também disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, ou seja, Jesus é este caminho que leva para a verdade e para a vida, se praticarmos os seus ensinamentos. E agradecemos também aos espíritos amigos, pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos também e não podemos deixar de agradecer a todos vocês que constantemente estão aqui conosco para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Recebam todos o meu abraço fraternal e de gratidão. Estamos vendo aqui a nossa companheira Carlúcia Mendes, o nosso irmão de jornada, Wilson Oliveira, Narcisa Porto Machado, e falando aqui em nome da Narcisa Porto Machado, queremos mandar um abraço fraternal e de gratidão a todos os companheiros do Centro Espírita que esta nossa companheira Narcisa está aqui representando, que está lá na região de São Luís de Montes Belos, aqui no estado de Goiás, a 120 quilômetros de Goiânia, mais ou menos. Esses companheiros que constantemente estão estudando, mesmo com a pandemia, mesmo à distância, mas se reúnem também em salas virtuais, assim como centenas e centenas de centros espíritas espalhados pelo mundo continuam estudando constantemente o Evangelho de Jesus em salas virtuais, assim como nós estamos fazendo aqui neste momento. Então, recebam todos o meu abraço fraternal mais uma vez e de gratidão, que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes momentos que nos foram concedidos, estes minutos que nos foram concedidos no relógio do tempo. Aproveitemos, meus irmãos. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Busca e Acharás. Então, busca e acharás, livro de autoria dos espíritos Emmanuel e André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. E hoje o capítulo que trouxemos para as nossas reflexões é o capítulo de número 3. E o capítulo de número 3 é de autoria do espírito André Luiz, que tem como título Tratamento e Destino. Então aqui André Luiz nos traz belíssimos ensinamentos sobre o tratamento e também sobre o nosso destino, de que forma nós devemos caminhar aqui na vida, de que forma devemos buscar os esclarecimentos, o tratamento verdadeiro para a nossa alma e como está e nas mãos de quem está o nosso destino. Porque muitos de nós, muitos companheiros de jornada, alegam e afirmam que o nosso destino está nas mãos de Deus. Mas como nós sabemos e os espíritos amigos nos esclarecem, a doutrina espírita nos mostra que o nosso destino está em nossas mãos. Nós somos os responsáveis pelo nosso destino. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos determinando o nosso destino, o nosso futuro. Então, se queremos realmente ter um futuro melhor, trabalhemos mais hoje no bem, façamos boa semeadura para que no futuro tenhamos realmente aquele futuro ditoso, futuro de paz, futuro de harmonia, de fraternidade.
Então aqui André Luiz começa os esclarecimentos, as reflexões, nos dizendo o seguinte, que o destino pode ser tratado, não há dúvida. Então aqui André Luiz nos chama a atenção, já logo na primeira frase, que o destino pode ser tratado, não há dúvida nenhuma. E como nós sabemos, o tratar esse destino não é no passado, não é no futuro, mas é no presente, agindo no presente, tratando este futuro no hoje, para que este amanhã realmente possa ser melhor. E aí ele diz, e com palavras resumidas, ser-nos-á possível encontrar a chave de semelhante providência nos exemplos simples da vida. Então aqui ele começa neste primeiro parágrafo dizendo que, em palavras resumidas, é possível sim encontrar a chave de semelhante providência, ou seja, do tratamento do nosso destino através de exemplos simples da vida. E aí ele começa trazendo aqui alguns exemplos para a nossa reflexão. E aí ele diz no primeiro exemplo que no processo curativo, o campo doente, para mostrar-se recuperado, solicita a renovação das células. Então é preciso renovar. Da mesma forma que é preciso nós renovarmos as nossas atitudes, assim como ele diz que um campo doente, uma região doente no nosso corpo, para ser tratado, para ser recuperado, necessita a renovação das células doentes por células saudáveis. Então, no processo curativo da nossa alma, no nosso processo curativo, é preciso também que renovemos as nossas atitudes, passemos a fazer melhores escolhas, melhores atitudes para a nossa vida, começando pelos nossos pensamentos, conforme ele dirá lá mais adiante. E aí ele diz de um outro exemplo simples da vida. Então ele nos diz o seguinte: na higiene, o foco enfermiço deve ser extinto em auxílio à saúde geral. Então, sem sombra de dúvida que num processo de tratamento também, conforme ele diz aqui, através da higiene, o foco enfermiço deve ser extinto em auxílio da saúde geral. Então, em auxílio da saúde geral nossa, ou seja, a saúde plena, conforme Joana de Ângeles nos mostra, aquele ser pleno, aquele ser realmente transformado, então é preciso que nós realizemos esta higiene começando pela nossa mente, aquela higiene mental, vigilância constante, conforme nos orienta Jesus, para bons pensamentos. E aí ele diz ainda, na área das construções, aí ele fala da construção civil, de uma forma geral, que na área das construções, esse ou aquele trecho comprometido reclama completo refazimento. Nós temos um exemplo aqui nas nossas ruas, das nossas cidades, que em muitos pontos estão esburacados, o asfalto está todo estragado, que não suporta, não comporta mais remendos. Então, conforme ele fala aqui, nesta área de construções, é preciso realmente refazer tudo, ou seja, em muitas situações, passar a máquina, triturar tudo aquilo ali, fazer fazer compactar de novo ali o terreno para refazer todo o trabalho. Da mesma forma que em muitas situações, numa edificação, em muitas situações a edificação tem que ser, digamos assim, levada abaixo para construir de novo, que dependendo dos estragos que ali se encontram, a estrutura às vezes está comprometida, que não vai adiantar fazer uma reforma. Então é preciso às vezes colocar abaixo e recomeçar do zero ali, fazer uma nova estrutura para aquela edificação. Então aqui André Luiz
nos chama atenção para isto, que na área das construções, assim, na nossa construção da vida, é preciso realmente refazer muita coisa. Então ele diz ainda que em agricultura, a grama, a erva daninha será erradicada, é preciso que seja erradicada ou combatida constantemente para que a lavoura nobre venha a surgir. Então é preciso, conforme Jesus nos chama a atenção, combater as ervas daninhas, ou seja, os nossos maus pensamentos, as nossas escolhas equivocadas, para que as escolhas boas, os bons pensamentos, possam realmente surgir e prosperar. Assim ele fala neste exemplo da lavoura, que se plantarmos, dependendo da região, se plantarmos, jogarmos a semente, ela pode até germinar, nascer ali a plantinha boa, mas se nós não cuidarmos em erradicar as ervas daninhas, em combater as ervas daninhas, a boa semente, a boa planta será sufocada. Então é preciso, sem sombra de dúvida, nós combatermos constantemente os maus pensamentos. E aí na sequência, aí ele fala sobre a nossa vida. Ele deu exemplos aqui de uma forma geral, da natureza, das construções, ou seja, de uma forma geral. E aí ele traz para a nossa vida, dizendo o seguinte, que igualmente na vida, na nossa vida de uma forma geral, êxito e melhoria nascem de comportamento e rumo. Então, êxito e melhoria nascem de comportamento e rumo que venhamos dar para a nossa vida. E aí ele diz, tanto quanto rumo e comportamento para o bem e para a felicidade, dependem de nossos pensamentos, porque tudo na nossa vida, a sua construção, começa no pensamento. Nós que temos as nossas edificações hoje, por exemplo, a casa, a edificação onde nós moramos, que muitos de nós participamos ali da sua construção, às vezes pegamos um terreno que estava limpo ali, sem nenhuma construção, e aí começamos a pensar, começamos a imaginar o que gostaríamos de ter ali naquele terreno como construção, que tipo de casa física nós gostaríamos de residir. E em muitas situações fomos pensando e fomos passando para o papel com uma pessoa competente para isto, fazendo um projeto, aqueles que tiveram condições de fazer um projeto, outros que não tiveram condições, dependendo do tipo de construção, chamou um pedreiro com alguns auxiliares e começou a edificar, ou seja, começou a fazer a base, a estrutura básica para a construção e começou ali a construção, a edificação. Tudo aquilo começou primeiro pelo nosso pensamento. Ah, não, ali eu quero a cozinha, ali eu quero um quarto, ali eu quero um outro quarto, um banheiro, uma sala, isso ou aquilo. Ou seja, antes de começar a edificação física, a sua edificação, digamos assim, virtual, já estava pronta na nossa mente. E, na verdade, tudo na nossa vida, aqui no campo material e no campo moral, tudo começa, conforme André Luiz e os demais espíritos amigos, os demais espíritos de sabedoria, nos chamam a atenção que tudo começa desta forma. E aí ele diz ainda que pensamentos positivos em matéria de consciência tranquila, limpeza de intenções, reajustes de maneiras e supressão de hábitos inferiores são suportes indispensáveis para a edificação de vida melhor. Então aqui prestemos atenção que aqui ele traz uma série de informações neste penúltimo parágrafo, onde ele fala de pensamentos positivos, ainda ele fala de consciência tranquila. Como está a nossa consciência? Será que nós estamos realmente com a consciência tranquila? E aí ele fala ainda limpeza de intenções. Estamos realmente vigiando e constantemente vigilantes
em relação às nossas intenções, intenções sempre voltadas para o bem individual e também para o bem da coletividade, ainda ele fala sobre a necessidade de reajuste de maneiras e supressão de hábitos inferiores são suportes indispensáveis para a edificação de vida melhor. Então aqui ele fala de uma edificação moral, uma edificação de uma vida melhor. E aí, já que ele está falando de edificação, está falando de construção de um patrimônio chamado felicidade, vamos recorrer mais uma vez neste estudo, constantemente nós recorremos às obras básicas da doutrina espírita e várias vezes nós já recorremos quando falamos sobre felicidade, sobre edificação de uma vida melhor, à questão 922 de O Livro dos Espíritos. É muito bom constantemente buscarmos este suporte de orientação dos espíritos amigos que Kardec colocou aqui para nós nas obras básicas. Então, na questão 922 de O Livro dos Espíritos, Kardec começa o questionamento. Antes do questionamento, ele faz duas afirmativas que são acertadíssimas, não temos como discutir a assertiva. Então ele diz que a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Sem sombra de dúvida que Kardec, intuitivamente amparado e sustentado pelos espíritos amigos, pelaquela pleiade de espíritos que o auxiliaram na codificação, sem sombra de dúvida que a felicidade terrestre ela é relativa à posição de cada um, neste caso a posição moral, a posição evolutiva de cada um, depende do degrau da escada evolutiva em que nós nos encontrarmos. E aí ele faz uma outra afirmativa: o que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Então, também Kardec faz essa afirmativa acertadamente que o que basta para a felicidade de um, para o outro, é uma verdadeira desgraça, conforme ele afirma aqui. E aí ele faz o questionamento: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todas as criaturas aqui na Terra? Então aqui Kardec fez essas afirmativas acertadamente e faz esse questionamento: será que existe aqui na Terra alguma coisa, alguma felicidade que seja comum a toda criatura? Se todas as criaturas buscarem colocar em prática isto, todos serão felizes da mesma forma? E aí os espíritos amigos respondem que sim. E vejamos como eles colocam, a resposta é curta, mas de uma profundidade, de uma amplitude que precisamos meditar constantemente sobre isto. Então, quando Kardec questionou se há uma parcela comum de felicidade a todos, eles respondem em duas partes. Aí eles dizem que com relação à vida material, ou seja, em relação à questão de felicidade pelo lado material, o que nós precisamos para sermos felizes aqui na Terra, simplesmente a posse do necessário. A posse do necessário. Prestemos atenção até no termo que ele utiliza, posse, não é propriedade, porque não somos proprietários, não estamos proprietários de nada aqui neste mundo, nem o nosso corpo físico é nosso, é também uma propriedade de Deus. Então é por isso que eles usam o termo posse, porque é uma posse provisória. E aí por isso que eles dizem que com relação à vida material, o que precisamos para sermos felizes aqui na Terra é a posse do necessário. Quantos companheiros nossos, quantos de nós aqui na Terra envolvidos em atos de corrupção, por exemplo, ou seja, de desonestidade, e que não precisam desses recursos materiais. Via de regra, os maiores processos de corrupção que nós temos notícia aqui na Terra estão envolvidas ali criaturas
que financeiramente não precisam. Normalmente nós não encontramos ali pessoas que estejam realmente passando fome, por exemplo, passando necessidades dos recursos necessários para a sua subsistência. Não, de forma alguma, pura ganância. E às vezes não sempre nessas situações, nesses processos de corrupção, pessoas que não têm necessidades materiais, essa posse do necessário, ou seja, já tem mais do que o necessário e acabam se prejudicando espiritualmente falando, adquirindo débitos enormes para vidas futuras, para serem resgatados, sem necessidade nenhuma, por pura imprevidência, por pura invigilância, por pura ganância em acumular cada vez mais. E a outra parte da resposta nos dizem os espíritos amigos, já que eles disseram que para a felicidade em relação à coisa material, nós precisamos apenas do necessário. É por isso que Jesus, lá na oração que ele nos ensinou, o Pai Nosso, ele nos diz da seguinte maneira: pede a Deus simplesmente o pão de cada dia. Ele não pede um carro, uma bicicleta, um avião, um jatinho, uma coisa assim. O pão nosso de cada dia, ou seja, o necessário, recursos materiais. E aí eles dizem na outra parte da resposta que com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, para a nossa felicidade verdadeira, é disso que nós precisamos. A posse, materialmente falando, a posse do necessário, e no sentido moral, na vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Para isto, nós precisamos trabalhar constantemente em relação às coisas materiais, o desapego, e em relação à vida moral, a nossa renovação de atitude, a nossa transformação em seres melhores. E encerrando aqui, fechando este parêntese com Kardec, na questão 922, fechamos aqui este parêntese e voltamos às palavras de André Luiz, as duas últimas frases deste capítulo, que ele nos diz o seguinte: pense e fará o que pensa. É preciso pensar e nos esforçarmos para fazer o que estamos pensando no bem. Faça e você será aquilo que faz. Então ele fala que nós precisamos pensar e fazer o que pensamos, faça e você será aquilo que faz, ou seja, precisamos pensar e fazer e aí seremos aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós estamos pensando. É preciso pensar no bem, arregaçar as mangas e trabalhar no bem, nos transformando em pessoas melhores. Pense e fará o que pensa. Faça e você será aquilo que você faz. Então que possamos, meus irmãos, realmente fazer esforços, conforme Jesus nos orienta, fazei esforços constantemente para entrar pela porta estreita, que é o trabalho no bem. Nos esforcemos, meus irmãos, estudemos constantemente e além do estudo, da reflexão, que possamos realmente trabalhar pela e para a nossa melhoria. Paz aos nossos corações e muito obrigado a todos vocês pela caridade que fizeram neste momento em me ouvir mais uma vez, porque mais uma vez eu tive a belíssima oportunidade de ouvir e refletir juntos sobre estes belíssimos ensinamentos. E tenho certeza que de tudo o que falamos aqui, não falamos para vocês, mas em primeiro lugar e acima de tudo, para mim mesmo, que sou o mais necessitado de todos destes companheiros que aqui se encontram congregados nesta sala virtual, que possamos fazer esforços constantemente para seguirmos as pegadas do Mestre de Nazaré. Até breve, meus irmãos.